Como entender a Bíblia passo a passo para poder preparar as suas pregações. Você vai aprender comigo hoje aqui, ó, direto da minha mesa, minhas Bíblias de estudos, meus materiais, tudo que eu faço para poder entender a Bíblia de forma profunda. Esse canto aqui é o meu canto de estudar a Bíblia, meu lugar sagrado de aprender mais e ouvir a voz de Deus e preparar as pregações. Isso aqui é um material de interpretação bíblica. Na verdade, ele é um guia, né, de estudo bíblico. Ele é bom, tá bom? Mas não é ele que vai te fazer entender a Bíblia de forma profunda, você aprender as regras de interpretação. Tem gente que compra Bíblias e não consegue entender a Bíblia. Se ficar gastando um monte de dinheiro, você vai aprender hoje aqui como entender a Bíblia. Olha, essa aqui é a Bíblia de estudo Alfa, tá? Essa Bíblia aqui, ela tem vários comentários, tá vendo? Bíblia Alfa. Tem também aqui a Santa Bíblia. Não é a Bíblia de estudo, mas ela tem alguns comentários também. E tenho comigo aqui, ó, a Bíblia Ômega, que é uma Bíblia de estudo, ó, vários comentários também. Só que essa aqui é só o Novo Testamento, tá? E temos aqui a Bíblia Missionária. Bíblia Missionária, que é a Bíblia que nós vamos fazer no nosso estudo bíblico de hoje. E como eu faço para poder aprender mais a Bíblia e preparar as minhas pregações? Primeiro que eu não espero uma oportunidade para mim poder começar a se preparar. Eu sempre estou buscando aprender a palavra, não para pregar, mas primeiro para a minha vida espiritual, para o meu crescimento, para que eu venha realmente ser um servo verdadeiro na presença do Senhor. E aquilo que eu aprendo, aquilo que o Espírito Santo fala comigo, isso se torna em pregações. Qual que é o seu grande problema? É que você espera uma oportunidade para poder começar a pregar, você quer esperar um convite, você quer ter uma motivação para começar a buscar a Deus. A sua motivação tem que ser querer conhecer o coração de Deus, ser amigo de Deus. Então, você não vai precisar de microfone para ser um crente espiritual. Em Josué capítulo 1, versículo 8 está escrito: medita na lei de dia e de noite, porque assim fará prosperar o teu caminho. Então, quem não tem a palavra, não busca a palavra, a sua vida fica travada nas finanças, na vida espiritual, no chamado, na família, na vida emocional. Você precisa entender que a palavra vai abrir portas na sua vida que você jamais vai conseguir abrir sozinho. Então Deus não vai fazer a tua parte, Ele não vai ler a Bíblia por você, Ele não vai ler a Bíblia por você, Ele não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Você tem que assumir a sua responsabilidade em querer conhecer mais de Deus através da palavra. Nós vamos agora aprender aqui em Ezequiel 36 como fazer uma interpretação de texto e já preparar um rascunho de pregação. E se você tem um desejo de começar a aprender todas as regras de interpretação bíblica, perder o medo de pregar, aprofundar seu conhecimento, vou deixar o link abaixo aqui do vídeo para você fazer parte da próxima turma da leitura Raio-X. Só clicar no link para você fazer parte da próxima turma, ok? Olha só o que o texto diz. E também vos darei um coração novo, e vos infundirei um novo espírito, e tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Bom, quando eu vou ler a Bíblia, eu preciso saber, descobrir quem é o profeta. Nesse caso aqui a gente sabe que é o profeta Ezequiel, ok? Então você tem que fazer a seguinte pergunta: em que época esse profeta profetizou? Ele profetizou durante o cativeiro na Babilônia. Então, o povo estava lá na Babilônia em cativeiro por causa da desobediência deles. Tá? Em que época? A seguinte pergunta é: qual foi a mensagem que esse profeta pregou? Ok? E terceiro, o que eu posso aprender com isso? Se você responder essas três perguntas quando você for estudar os profetas do Antigo Testamento, você vai ter muito mais entendimento bíblico. Olha só como isso vai fazer sentido para você. Como o povo estava em cativeiro, em rebeldia, Deus prega para eles uma palavra de transformação. Ó. E também vos darei um coração, vos darei um novo coração. O que Deus queria fazer? Deus ele queria tirar o coração velho, tá? Que é um coração de pedra, um coração teimoso. Então Deus, ele colocaria um novo coração, um coração sensível à voz do Espírito Santo. Um coração obediente, tá? Um coração sincero. É isso que Deus quer fazer com o povo. Tá?
E a promessa de Deus é que depois de transformar esse coração, ele derramaria o quê? Um novo espírito, que no caso aqui tá, é o próprio Espírito Santo. Ó. E porém em vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus preceitos. O que Deus está dizendo? Vamos começar a mapear? Vamos começar a fazer um rascunho de interpretação bíblica? Olha, versículo 26. Deus fala sobre o novo coração. Deus ele faz transplante de coração. Ele tira o coração de pedra e coloca um de carne, simbolizando a mudança, a transformação. No versículo 27, Deus faz a promessa de que derramaria o Espírito. Então, olha só, versículo 27, derramar do Espírito Santo. Ok? Além dessa promessa do derramar, Deus fala que o povo andaria nos seus caminhos, porque é a presença do Espírito Santo que faz as pessoas serem obedientes. Você sabia disso? O evento no Sustenta Crente, congresso no Sustenta Crente, amigo no Sustenta Crente, namorada no Sustenta Crente, na igreja. O que sustenta um crente na igreja, a presença de Deus, é quando essa pessoa ela é transformada pelo Espírito Santo. Tá? E versículo 28. Versículo 28. Ó. E vivereis na terra que eu dei a vossos pais, ou seja, cumprimento de promessa. Então, por último, cumprir promessa. O que Deus está ensinando? Olha o que Deus está ensinando. Eu vou transformar a vida de vocês. A correção, porque o povo estava na Babilônia, então era uma correção de Deus. A correção é porque Deus quer nos moldar, nos transformar, nos lapidar, transformar nosso coração. Então, quando Deus não muda a situação, é porque Ele quer mudar o nosso coração. Então, quando você está na prova, você não deve orar assim, Deus me tira dessa prova, não aguento mais. Não, você não deve orar assim mais. Você tem que orar assim, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar nessa provação? O que eu preciso mudar na minha vida que eu não estou enxergando, que está desagradando o teu coração? Ou o Senhor está aprovando a minha fé, me ensina a ter fé, me dá fé, Senhor, me fortalece em meio a essa aprovação. Quando você entende isso, tudo começa a mudar em meio à luta que você está passando. Depois do novo coração, da transformação que Deus faz na tua vida, ele fala que ele vai derramar uma unção poderosa, um derramar do Espírito Santo, que vai amadurecer você, que vai fazer você ser um cristão obediente e temente ao Senhor. Você pode reparar, os cristãos que não têm compromisso com Deus e obediência são cristãos que estão longe do Espírito Santo. Eles se afastaram do Espírito Santo. Eles pararam de ouvir a voz do Espírito Santo. Isso é um grande problema, porque quando você se afasta do Espírito Santo, você se aproxima do pecado. E por último, Deus ele fala que irá cumprir a promessa. Deus ele vai fazer acontecer tudo aquilo que ele tem planejado para a tua vida. Qual que é o problema? É que a gente quer fazer parte da promessa, mas a gente não quer ter um novo coração. A gente não quer ter uma nova vida, a gente não quer ter amizade, intimidade com o Espírito Santo. E por causa disso, nós ficamos travados na nossa vida espiritual com o coração de pedra. Nós ficamos aqui com o coração duro, que não ouve a voz de Deus, que não se arrepende e não muda. Agora que você entendeu o texto, nós estamos prontos para poder começar a fazer o nosso rascunho de pregação do absoluto zero. Só lembrando, se você ainda não entrou para a próxima turma da leitura raio-x, da próxima turma de interpretação bíblica, clique na descrição do vídeo para você aprender todas as regras de interpretação bíblica e começar a destravar o teu conhecimento. Se foi abençoado até aqui, está aprendendo até aqui, imagina que você vai aprender dentro da leitura raio-x, ok? Então é só você clicar no link abaixo aí na descrição do vídeo. Como eu faço para poder montar os meus esboços de pregação? Primeira coisa, gente, é que eu faço essa meditação como a gente fez aqui. E nessa meditação o Espírito Santo vai falando várias coisas em nosso coração, não é verdade? E aí que eu vou começar a criar o esboço conforme aquilo que o Espírito Santo ministrou sobre a minha vida. Então, nesse texto, o que eu ministraria? Eu ministraria sobre as 3 fases para viver as promessas de Deus. Eu pregaria sobre isso. Então, eu faria a primeira parte sobre o novo coração, sobre a transformação. A segunda parte sobre uma vida cheia
do Espírito Santo. Desculpa que tá difícil escrever, tá? Letra feia, tá difícil escrever e gravar sozinho aqui. E a terceira parte, sobre o tempo de viver promessas. Viver promessas. Então, eu marcaria aqui, ó, versículo 26, eu prego sobre isso. Versículo 27, eu prego sobre ser cheio do Espírito Santo. E versículo 28 e 29, eu prego sobre uma vida cheia de promessas, né? Vivendo promessas. E aqui está o tema, aqui estão os tópicos, correto? Então, agora você precisa o quê? Precisa amadurecer ainda mais essa pregação. Você pode colocar outros versículos que falam sobre transformação de vida. Você pode colocar aqui ó, o versículo que fala sobre ser nova criatura. Paulo fala assim que nós devemos ser nova criatura. Ok? Você pode colocar aqui ó, Joel 2. Você pode colocar aqui ó, Joel 2,12, que fala sobre como ser cheio do Espírito Santo. Você pode colocar aqui ó, Deuteronômio 28, que fala sobre como ver as promessas e receber as bênçãos de Deus. E, além disso, você nunca pode deixar de colocar pelo menos um testemunho sobre aquilo que você está ministrando. Exemplo, está ministrando sobre a parte de ser cheio do Espírito Santo. Conte quando você foi cheio do Espírito Santo, quando você teve uma experiência com Deus, ou conte quando Deus ele cumpriu promessas na sua vida, e assim você vai enriquecendo a sua pregação cada vez mais, de forma profunda, e sempre sendo direcionado pelo Espírito Santo. Você gostou desse vídeo? Então não saia desse vídeo sem se inscrever no canal para você receber mais vídeos como esse, para você aprender a Bíblia, destravar o seu conhecimento e começar a viver o seu chamado. E por favor, já compartilhe para que mais pessoas possam conhecer esse canal e assim também serem abençoadas. E não se esqueça de você fazer parte da próxima turma de interpretação bíblica. É só clicar no link na descrição do vídeo. Deus abençoe. Beijo no coração.